Medida protetiva. É isso que Tamires Assis conseguiu junto à Justiça do Amazonas contra Davi, de 21 anos, campeão do BBB 24 da Globo. A dançarina e modelo, em contato com a coluna Lucas Pazin, afirmou que a sentença vazou, mas estava em segredo, imagino, de justiça, né? E ela disse: não posso falar nada porque o processo está em segredo de justiça e as provas estão neste processo. Lucas Pazin apurou que a ameaça de Davi contra Tamires teria acontecido durante uma chamada de vídeo entre o ex-casal. Abre aspas. Essa sentença saiu na segunda-feira e acabou vindo a público somente agora. Isso, ameaça com arma de fogo. Aconteceu numa ligação. O relacionamento deles era muito por celular. O Davi queria falar com a Tamires a todo momento. Buscava, ligava. Parece que ela estava dormindo de madrugada quando aconteceu. E ela achou prudente tirar prints e registrar este momento, disse ela em contato com o nosso jornalista, com Lucas Pazin, e também no Central Splash, né? Acho que o Pazin falou isso no Central, né, Bárbara? O Pazin falou que a procurou, ela confirmou a medida protetiva, mas não deu detalhes, né, do ocorrido, porque está em segredo de justiça. Então tem a apuração dele que falou com outras pessoas próximas, né? E aí ele traz mais detalhes, no caso de que ela não está se sentindo muito bem, que ela recentemente perdeu peso, que procurou ajuda de psiquiatra, né? Porque ficou mal com tudo que teria rolado aí. A acusação, para quem não está entendendo, para quem pegou essa história na metade, é de que o Davi teria ameaçado, né, a Tamires com uma arma de fogo. Aí muita gente questiona, mas esse relacionamento era à distância, eles não se encontravam, como é que isso aconteceu? Teria sido por uma chamada de vídeo, né? E aí, no caso, a medida protetiva é aplicada da mesma forma, porque a ameaça, vamos combinar, né, gente? A ameaça à integridade física de alguém é realmente algo muito sério, é realmente algo muito, muito complicado aí, e a justiça, claro, avaliando as provas, decide se vai conceder ou não todo pedido que a defesa da parte envolvida, no caso da mulher, e a gente está falando especificamente da Tamires Assis, acaba recebendo. Agora, preste bastante atenção, nós não estamos mais falando de um ex-BBB. Nós estamos falando de um cidadão. Estamos falando de uma pessoa como qualquer outra. E vocês precisam começar a aprender a desligar o modo fã para avaliar a situação com profundidade. Porque a gente está falando de um caso que envolve a vida de uma mulher e de uma acusação que eu imagino que é muito grave e séria. Se ela foi adiante com essa acusação, se ela foi adiante formalizando esse pedido, é porque de fato ela tem medo. De fato ela está se sentindo ameaçada, tá? Então vamos a mais detalhes do Lucas Pazin. Ele apurou que a ameaça de Davi contra Tamires teria acontecido durante uma chamada de vídeo entre o casal, e as fontes relataram que a situação abalou bastante a saúde mental de Tamires. A Tamires está bem mal com essa história toda, teria perdido peso, não está conseguindo trabalhar e estaria inclusive passando por tratamento psiquiátrico. A Splash, a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Centro-Sul, informou que uma mulher de 34 anos solicitou medida protetiva em face de um homem de 21 anos, alegando ter sofrido violência psicológica e ameaças. O Poder Judiciário acolheu o pedido e concedeu as medidas solicitadas. Eu tô chocado, inclusive, que ela tem 34 anos, né? Eu achei que ela tinha até menos, mas tá aqui, portanto, os detalhes. E aí, veja só como essa história vai escalando. E vai escalando até para ameaça de jornalista, tá? Porque agora o Lucas Pazin, Gabriel Perlini, Gabriel Wacker, né? Estão recebendo uma série de mensagens aí muito sérias. Olha só. Como é que é? Peraí, deixa eu só um instantinho. Eu já li, Schweng. Eu li você aqui, não, eu já tinha lido. Olha só, aí o que acontece? Temos a defesa do Davi. E temos novidades, tá? Nós vamos trazer novidades ao vivo aqui com vocês. Olha só o que disse, portanto, a nota oficial publicada pelo perfil do Davi Brito nas redes sociais. Olha só.
Davi se pronunciou nas redes sociais para negar que tem ameaçado Tamires Assis, a Nova Fé, com arma de fogo. Boa tarde a todos. Até onde isso vai parar? Fico observando as acusações, as críticas, tudo que ficam falando sobre minha pessoa. Eu fui tomar um curso de tiro e já estão dizendo que ameacei pessoas com arma de fogo. Só estou passando aqui para deixar claro que o meu respeito vai continuar, a amizade também e a vida que segue. Agora, levantar uma acusação dessas contra a minha pessoa, isso não existe. A internet hoje, cada vez que passa, está ficando cada vez pior. Eu, Davi Brito, irei tomar medidas cabíveis sobre esse assunto. Agora, fica muito nítido que isso é para me derrubar, mas não vai, bebê. Deus está comigo, escreveu ele. Davi ainda falou da perseguição que vem sofrendo desde que se tornou famoso. Que perseguição contra a minha pessoa? Eu não posso tomar uma água de coco na praia, não posso postar uma foto, não posso fazer nada. E isso está ultrapassando o limite já. Só peço a vocês que entendam na cabeça de vocês que eu sou um ser humano, tá? Na sequência, Davi ainda negou a sentença da suposta medida protetiva que saiu supostamente com seus dados. Ele disse que essa medida protetiva não é verdadeira. É o que eu entendi, tá? E nós já vamos provar pra você que é. É tanta mentira que não tem nem meus dados nessa intimação, que é o que ele chama. Ele chama a sentença de intimação. Ele publicou a nota sobre o ocorrido e essa nota a gente vai ler agora. Olha só. Em nome de Davi Brito, através da sua assessoria jurídica, gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa de que tem circulado envolvendo o seu nome. E essa informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação. Contamos com a compreensão e apoio de todos durante o processo de averiguação. Qualquer nova informação será comunicada por meio dos nossos canais oficiais. Atenciosamente, Assessoria Jurídica Davi Brito. E aí, o que me incomodou, mas assim, num grau elevado, é não terem assinado. Qual é a assessoria jurídica, né? Cadê a assessoria jurídica? Bota lá, escritório YZ, né? Na assinatura. Pois bem, aí começa a surgir novos detalhes a respeito desse caso, certo? Olha só, primeira coisa, o Lucas Pazin publicou o seguinte: Davi precisa se explicar sobre o que ele diz ser mentira. Já sabemos que a ação existe, que a medida protetiva também existe. O que é mentira então, Davi? É este o posicionamento que aguardo dele e de sua equipe. Pazin publicou isso tem quase meia hora, tá? Nas redes sociais. Eu também comentei o seguinte: eu acho seríssima a acusação. O que será que rolou que a gente não viu? Eu acho que o fato do Davi tratar tudo como se nada tivesse acontecendo é bizarro. Ele ignora sumariamente a situação. O cara se declarou em foto pra ela nas redes sociais. Esse comentário eu fiz mais cedo, tá? Agora há pouco também, enfim. É só pra vocês entenderem. E aí vem mais provas de que, de fato, esse documento existe. Essa sentença existe. O Gabriel Perlini publicou há 20 minutos atrás o seguinte, sobre o caso da Tamires contra o Davi. Eu tive acesso ao documento completo da sentença. E tem um detalhe. Ela apresentou prints. E isso acelerou a decisão da justiça em conceder a medida protetiva para ela. Ou seja, existem provas. Diz aqui, portanto, o Perlini, certo? E aí ele coloca um trecho dessa sentença aí, que começa a viralizar agora também. E a Bárbara também comentou agora há pouco. Olha lá. O pessoal que acompanhou o BBB precisa entender que o jogo acabou. Estamos falando de um caso de polícia, que está em segredo de justiça e deve ser resolvido no âmbito jurídico. Não é mais uma mera fofoca. A própria Bárbara está aqui para comentar sobre essa história, certo? E para a gente fechar todas as informações, olha só. Aqui está o print que o Perlini publicou. Ó. No caso em tela, além da palavra da vítima, que por si só já possui relevante valor probatório conforme o proferido protocolo, a autoridade policial inclui 16... É isso que eu estou entendendo, Bárbara? Não sei se 16 prints de conversas entre as partes, realizadas por vídeo e texto.
o que corrobora e reforça substancialmente os argumentos apresentados pela requerente. Esta evidência adicional não apenas valida o relato da vítima, mas também proporciona uma base documental que sustenta a verossimilhança de suas alegações, fortalecendo assim a necessidade de concessão das medidas protetivas pleiteadas. Então aqui nós já temos bastante informação, inclusive que toda a nossa equipe, Isabela e tudo que a gente está acompanhando aí, a gente conseguiu reunir para você em 10 minutos aqui de apuração. Eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Nós não estamos falando mais de jogo, nós não estamos mais falando de BBB, nós estamos falando agora de um caso que virou caso de polícia, Bárbara. Pois é um caso muito sério, uma acusação séria, né, que num primeiro momento a gente fica na dúvida, trata-se de uma fake news ou não, vem o posicionamento do Davi, que diz que é uma mentira, e aí depois eu fico com o mesmo questionamento do Pazin, né, o que é a mentira? É a medida protetiva? É o que ela diz que aconteceu? É o que está constando no documento? Qual é a parte da mentira? Acho que faltou se expressar um pouco melhor ali, o que já é um problema do Davi, né, nesse pós-BBB, a gente sempre fala que os posicionamentos, né, que as notas emitidas ali pela equipe, sempre tem um problema ali, uma falha de comunicação, e é algo muito sério. Então, acho que assim, não é mais um momento das pessoas se comportarem como torcidas de um reality show, que eu vejo muito assim, quem torcia pelo Davi hoje quer defender até o que é indefensável quando a gente tem acesso a essa notícia, para provar que sempre esteve certo de torcer para ele, né, que sempre esteve do lado certo. E quem torcia contra o Davi, quem já não gostava dele, também fica nessa ânsia de pegar qualquer notícia, qualquer situação, para provar que sempre esteve certo por nunca ter torcido por ele. Então fica uma guerra que na verdade é por puro ego, né? Parece que ninguém está preocupado com o que aconteceu com o Davi, com a Tamires, com a situação que tem que ser resolvida no âmbito jurídico, e fica uma guerrinha para provar que eu estava certo. Então, assim, é tão baixo, é tão pequeno, acho que é uma situação tão mais preocupante, né, que eu prefiro realmente me abster, assim, porque eu não tenho conhecimento, né, do judiciário, eu não sou advogada, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente fala, então eu acho isso, assim. O que mais dizer? Que é triste, que é muito decepcionante você acompanhar um pós de alguém que tinha tudo, né, pra tá brilhando e agora tá nos noticiários policiais, né, em programas policiais como Cidade Alerta. Teria potencial para algo muito melhor. Mas é isso, né, que a gente acompanha, e assim que tiver novidades a gente vai informando vocês também, porque a gente sabe que o Davi é uma pessoa que gera muito interesse no nosso público, porque ele foi revelado ali num reality show, né? Mas é importante frisar isso, que não é mais um programa de entretenimento, né? Pois é. Schweng. Então, eu acho também, como a Bárbara disse, que eu acho que nesse momento não tem que ter fãs. Eu acho que não tem que ter fãs ali para defender o Davi e criticar a moça, e também não tem que ter alguém defendendo ela e criticando o Davi sem saber do que aconteceu de fato ali. Basicamente não tem, né, que comentar sobre isso, não tem que tomar um partido sobre isso, porque é um caso que tem que ser resolvido ali propriamente na justiça e na polícia, né? Se o Davi tá alegando que não fez isso, então provavelmente deve ter um processo de difamação, mas aí é por parte dele, ele também vai ter que provar que não teve nada disso, que ela tá mentindo, e se ela tem provas também, ela vai usar dessas provas aí contra o Davi para mostrar que aconteceu de fato aquilo que ela tá falando. Eu acho que não tem porque as pessoas que nem viram essas coisas, nem viram os prints, não sabem do que aconteceu, não tava nessa chamada de vídeo também, ficarem defendendo um ou outro, falando que ela tá mentindo, que ela tá inventando, ou falando que o Davi fez isso sim, que ele não era nada daquilo que o pessoal que defendia ele no reality show esperava, que é completamente errado quem torceu pra ele e deu prêmio pra ele no BBB, que eu acho que já não tem mais a mesma colocação, né? Já acabou o programa e agora é vida real aqui fora, né? Por mais que seja chamado de reality show, dentro de um reality show a gente sabe que as pessoas podem sim ter um comportamento pra tentar simplesmente convencer o público de que é a pessoa que merece ganhar o prêmio. Não tô falando que o Davi fez isso, mas isso é muito possível também. E agora a gente tá enxergando ali coisas que talvez o Davi possa estar mostrando pra gente de uma forma diferente. Então eu acho que tem que ser
analisar dessa forma ali na justiça, e o pessoal tem que parar de querer comprar a briga dos outros simplesmente por gostar da pessoa ou querer defender a pessoa a todo custo sem saber realmente o que está acontecendo. Pois é, exatamente, gente. E a gente tá falando de um caso sério. A sua opinião, ela não é importante, ela é fundamental sobre esse caso. Mas comente com responsabilidade, porque afinal de contas, nós estamos falando de uma mulher e estamos falando de coisas que a gente não sabe na sua totalidade. Tem um documento, tem um processo, mas nesse processo não tem os detalhes. O Bárbara Sarini, Schwengueira, são 16 prints. 16 prints é conteúdo extenso. Então, assim, é complicado. Então, assim, a gente não sabe ainda o conteúdo. E esse é o ponto, a gente não vídeo. viu os prints, hein? Exatamente, a gente não viu esses prints, né? Então fica difícil as pessoas quererem, tanto o pessoal que não tá envolvido, tá? O pessoal que tá simplesmente opinando ou falando que o Davi é culpado. Que o Davi é culpado, que o Davi é inocente, que ela tá inventando. Como é que vai falar isso sendo que não viu os prints, não sabe o que tem nesses conteúdos, né? A gente tem ali, como o Dieguinho disse, 16 prints, que fez com que a justiça tivesse autorizado ali a medida protetiva para ela, mas quem tá opinando de fora não tem acesso a isso, então não sabe. Então acaba tendo um peso muito difícil ali, né? Querer simplesmente ser o juiz desse caso. A gente que vai comentar sobre isso é difícil, você não pode julgar simplesmente como se fosse um juiz. Isso tem que ficar de fato para a justiça, né? Perfeito, é isso. Olha, inclusive, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Se você não está inscrito no Bora Comentar, aproveita para se inscrever. Ativa o sininho também das notificações para você pegar quando a gente tiver atualizações a respeito dessa história, tá bom?